E aí vão dizer, o Supremo pode contratar uma empresa para saber da opinião pública sobre ele, para melhorar a sua relação com o público. Não pode. Não pode. O Supremo, enquanto instituição não política, porque é uma instituição jurídica, não é uma instituição para responder a clamores populares. Uma instituição jurídica serve para aplicar a lei, para aplicar a Constituição, para fazer valer as normas jurídicas que são aprovadas, rejeitadas, alteradas, revogadas, reformadas pelo poder legislativo, que é um poder político. Esse sim tem direito de saber o que a população acha, se gosta ou se desgosta. E tem a obrigação de atender aos anseios da população. A uma, porque são representantes do povo. E a duas, porque os seus membros precisam ser reeleitos. Agora, uma instituição jurídica, não. Uma instituição jurídica tem que ser indiferente a clamores populares. A única obrigação de uma instituição jurídica é cumprir com as suas funções estabelecidas pela legislação e pela Constituição. Se o clamor popular vai contra a Constituição, o clamor popular deve pressionar o legislativo e não o judiciário. Porque o legislativo é o lugar dos seus representantes. Um juiz não representa ninguém. Um juiz não pode representar ninguém, não deve. É um absurdo pensar nessa hipótese de que o Supremo está preocupado com a sua imagem e quer atender melhor aos anseios da população. Uma ova. Primeiro, que ele não tem esse direito. Segundo, que ele não tem o dever de atender aos clamores da população. Aliás, ele nem deve ouvir os clamores da população. Ele tem que se deter no que diz a lei, tem que se deter no que diz a Constituição, a própria jurisprudência, que deve estar de acordo com a Constituição e a legislação. Esse é o primeiro ponto. O Supremo não tem legitimidade para contratar esse tipo de serviço. Nenhuma. Nem faculdade. Porque o cargo de ministro do STF é vitalício. Só pode ser tirado por impeachment, ou seja, se agir com ilegalidade, nas hipóteses da Lei 1079 de 1950, ou com a aposentadoria compulsória, que no Brasil até o momento é 75 anos. Era 70, no governo Dilma passou para 75. Então o STF não tem direito, porque ninguém ali sai para pedir voto. Ninguém precisa ser reeleito e a função do judiciário não é atender anseio popular. E se fosse para atender anseio popular, não precisava neste edital de ter georreferenciamento. Ele quer georreferenciamento para quê? Para fazer propaganda, Pavinato, para fazer propaganda no lugar certo. Esse lugar está falando tal coisa, eu vou fazer propaganda nesse lugar dessa tal coisa, conforme o georreferenciamento. Pior ainda! Pior ainda, porque o judiciário não tem que fazer propaganda de coisa nenhuma. Era só o que me faltava, judiciário fazendo propaganda. Judiciário não educa. Judiciário não pede voto, judiciário não tem que se reeleger.
O judiciário tem que ser discreto, circunspecto, recatado, imparcial, imune ao clamor popular e subserviente ao texto da lei e da Constituição. Então, para que serve esse edital que o Barroso nos joga na cara? Serve para perseguição. Não tem outra finalidade a não ser a da perseguição. Nós vimos na sexta-feira, senhores, aquele compilado do jornal Estado de São Paulo, mostrando como funciona o tal gabinete da ousadia, em que Thiago Reis, aquele influenciador de 1 bilhão de visualizações, mentia para garantir a reeleição. Garantir a reeleição, não. Para garantir a eleição do Lula. E falas de outros influenciadores ligados a esse gabinete da ousadia, como Denise Tremura, e esse gabinete que aponta o Janones e o Montanha, que é o Paulo Pimenta, como focos de desinformação, como focos de mentira. Para quê? Para atrapalhar a campanha do Jair Bolsonaro à reeleição. E se o Supremo vem agora dizer que está trabalhando contra a desinformação e começou a pegar pesado contra a fake news na eleição de 2022, eu repito aqui a pergunta que já me fiz. Por que que Denise Tremura? Por que que Thiago Reis? Por que que o Montanha, que é o Paulo Pimenta no um dos outros? Por que é que o Janones? Por que é que o próprio Lula e a dona Janja não tiveram ainda busca e apreensão? Por que é que a Gleisi, amante ou narizinho na planilha da Odebrecht, não teve uma busca e apreensão? Por que que ninguém está preso? Por que que o YouTube não desmonetizou os canais desses malandros? Por que que o ministro Alexandre de Moraes não colocou ninguém nos inquéritos de fake news ou milícia digital? Por que que só influenciador e jornalista de direita está preso e esse Thiago Reis não está nas garras do STF? Por que que o Paulo Pimenta não está nas garras do STF? Por que que o Janones não está nas garras do STF? Por que é que a Gleisi Hoffmann, enquanto presidente do PT, não está nas garras do STF, como o Valdemar Costa Neto do PL está nas garras do STF? Por que que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não está nas garras do STF da mesma maneira que o Jair Bolsonaro? Por que que Janja não está da mesma maneira que a Michelle está? Já que nós vimos escancarado como um corpo aberto numa mesa de autópsia, o gabinete da ousadia espalhou fake news com um exército incontável, com o aval do Partido dos Trabalhadores presidido pela Gleisi, tendo como generais o Janones e o Paulo Pimenta. E com essas mentiras conseguiram eleger Luiz Inácio Lula da Silva. E por conta disso, senhoras e senhores, por conta disso, se nós formos pensar que o STF, o TSE, dizem que esta eleição de 2022 foi linda porque se combateu a fake news, mostrado está, comprovado está, dúvida não resta de que Lula foi eleito com base em fake news. De que a campanha de Jair Bolsonaro foi prejudicada. De que houve partidarismo de um tribunal inteiro. E se isso está acontecendo, senhores, eu repito algo que eu venho dizendo aqui toda santa vez.
O Brasil é signatário do Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma descreve os crimes contra a humanidade, que não é só genocídio, não é só crime de guerra, mas também perseguição política, perseguição de pessoas ou grupo de pessoas por motivos políticos. Está lá no artigo 7º, letra H do Estatuto de Roma, que foi adotado, assinado pelo Brasil, que entrou no nosso corpo por decreto legislativo e por decreto presidencial, e por isso tem força de norma constitucional. Então nós temos um STF, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que claramente cometeu e ainda comete crimes contra a humanidade, porque persegue um grupo em razão de motivo político, puramente discriminatório. Puramente discriminatório, porque enquanto nós continuarmos a ver esta implacável ação, em especial do ministro Alexandre de Moraes, com seus 2 inquéritos ilegais. Ilegais porque nasceram ilegais, nasceram nulos. E mesmo que nulos não fossem, porque já deveriam estar fechados pelo decurso do prazo, apesar de ilegais, eles são a prova candente, fumegante, de que neste país estes juízes cometem crime contra a humanidade, porque Thiago Reis não está na garra desse processo e ninguém do PT teve busca e apreensão em casa, como tem as pessoas de direita, no menor sinal de milícia digital, de fake news, de seja lá o que for. Então nós temos a prova cabal do crime contra a humanidade, de perseguição discriminatória por motivo político, e agora a gente vê este edital do inferno. E esse edital do inferno, diante de todas essas situações que eu lhes disse, ele serve para quê? Para perseguir, para intimidar, para fazer com que as pessoas não falem. Agora imaginem vocês, todos os casos do Brasil acabam em Brasília. Se você um dia tiver uma ação que chegar no STF, e você um dia fez uma crítica ao STF, que imparcialidade você vai esperar desse juiz? Já que se prevê que todo dia, toda semana e todo mês eles vão ter um relatório. No meu caso, por exemplo, é óbvio que os 11 ministros sabem quem eu sou. E se você faz uma crítica mínima a que eu faço, também vai ser do conhecimento do ministro. Vai existir justiça para você nesse país? Não, não vai. Porque ela já não existe. Ela já não existe. E tem o caso aqui de São Paulo também, que no ano da eleição, a Polícia Civil de São Paulo recebeu um telefonema do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e nesse telefonema, eles apontavam o WhatsApp de uma senhora idosa, que num grupo de WhatsApp com outras senhoras, talvez o grupo do terço. Ela criticava o STF. Com palavras duras, mas era um grupo de senhoras. É aquela coisa que a gente fala, eu tenho vontade de matar, mas a gente tem filtro ético e não faz. Mas o gabinete do ministro Alexandre ligou para a Polícia de São Paulo e pediu para dar uma batida na casa da mulher. A Polícia Civil daqui convenceu o ministro a não fazê-lo, porque era uma mensagem de WhatsApp num grupo de outras senhoras, uma senhora idosa. O gabinete do ministro Alexandre concordou. Dali 15 dias, liga o gabinete jurídico, ou liga o jurídico do gabinete da presidência do TSE, presidido pelo Alexandre de Moraes. E eles dizem, mudamos de ideia. A gente quer que vocês recolham o depoimento dessa senhora. A Polícia Civil foi até a casa dessa senhora idosa, chegou, bateu na porta, a senhora não estava. Onde é que ela estava? Estava internada. Porque no dia anterior a Polícia Federal já tinha ido na casa dela e feito uma devassa. Ela entrou em estado de choque e foi internada. Então, se alguém tem dúvida que é para isso que vai servir esse serviço, que o STF não tem legitimidade
necessidade, oportunidade, viabilidade, legalidade, moralidade, decência para ter? E com tudo isso que eu acabei de trazer para vocês, de pintar com tintas fortes, a única finalidade que pode existir é a finalidade de perseguição, que já existe. Que já existe. E falar, o valor é baixo, o valor é alto, não importa, o valor é dinheiro público, é dinheiro do povo. E o juiz não tem que ter propaganda, não tem que fazer propaganda, não tem que atender anseio popular. Ele tem que atender a lei, tem que atender a Constituição. Então isso é um passo muito escancarado. É um passo muito escancarado para um momento que a gente vai falar assim com normalidade. Ah, nós somos uma ditadura do judiciário porque nós somos um despotismo esclarecido, são pessoas muito geniais e nesse despotismo esclarecido nós temos democracia. Agora, não é possível ter democracia e despotismo ao mesmo tempo. E se o Senado não fizer nada, porque o Senado soube se movimentar para impedir o PL do aborto. O Senado sabe passar uma vergonha no débito, no crédito, no boleto. E até fiado. Agora, para impedir o avanço dessa ditadura, eu não tenho visto nada. E se nada acontecer com esse edital do STF, nós estamos na roça. Bom, feita essa análise, eu quero passar uma mensagem especial para você que me ouve e além da dor de cabeça de estar ouvindo essas notícias, também sente dores no corpo. Também sente dor de